Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre bombas centrífugas em série. Mas antes disso, gostaria de convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se você já tem sido ajudado pelos nossos vídeos e quer nos ajudar, você consegue se tornando membro do nosso canal. Que além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos de engenharia, a vídeos exclusivos de engenharia, treinamentos exclusivos. Só dá uma olhada em Seja Membro e veja lá a modalidade que melhor lhe interessa. Bom, sem mais delongas, né, vamos então ao tema do nosso vídeo de hoje, né? Bom, primeiramente, recapitulando, a gente já falou isso em outros vídeos, mas só recapitulando rapidamente, a gente vai ter uma bomba centrífuga, né, uma característica importante dela é que você tem um fluxo que é paralelo, né, axial aqui, paralelo ao eixo da bomba. E no rotor você tem, né, por efeito do giro do rotor, você vai ter uma alteração de velocidades, e por conta dessa alteração de velocidade, você tem, né, um aumento da energia cinética, né, que é proporcional à velocidade, e depois na voluta você tem a transformação de boa parte dessa velocidade em energia de pressão. É na saída do rotor que você tem começa, né, a transformação de energia cinética para energia de pressão. E por que isso acontece? Porque é um princípio físico, né, lá da equação da energia. Quando você diminui a velocidade, aumenta a pressão. Quando você aumenta a pressão, quando você diminui a pressão, aumenta a velocidade. Né? Isso acontece nos escoamentos. E aqui mostrando, né, um rotor numa outra perspectiva, então o fluxo entraria horizontal e sairia aqui, né, radialmente aqui, em função, na verdade não é totalmente radial, né, ele é inclinado aqui em função da curvatura da pá e mais da rotação que você vai ter. Né? E quanto a uma outra coisa que é importante, quanto maior o diâmetro do rotor, melhor para a mesma carcaça, porque aí o rendimento volumétrico aumenta. O rendimento volumétrico é a vazão que eu poderia bombear versus o que está bombeando de verdade, dividido, né, pelo que está bombeando de verdade. E isso acontece por conta, né, você tem essa divergência por conta da recirculação. Quanto maior a distância aqui, né, entre o diâmetro externo aqui do rotor e esse ponto, né, mais recirculação você tem aqui pela voluta. Você está gastando dinheiro para fazer o produto girar aqui na voluta. E isso é normal, faz parte do funcionamento mesmo da bomba. Bom, uma coisa que eu tenho sempre falado também, que o comportamento da bomba centrífuga, você tem um gráfico semelhante a isso. Isso aqui vale para uma determinada rotação. Se você pegar, né, um diagrama de uma bomba, né, de um fabricante, você vai ver várias curvas aqui assim, né, várias curvas aqui assim no equipamento, né. E aí quando você observa tem um númerozinho aqui do lado, né, que é o diâmetro do rotor. Então, por exemplo, aqui 300 milímetros, aqui 280, 260, 250, por exemplo, e por aí vai. Então, a quantidade, né, de rotores vai depender da empresa que você está comprando a bomba. Né? Na empresa que eu trabalhava, você tinha, a gente usinava o rotor, né? Então a cada 1 milímetro, então você tinha, né, às vezes 30 milímetros entre o menor diâmetro e o máximo diâmetro permitido. Né? Então você usinava, é como se você tivesse 30 rotores. A diferença é que você usinava o rotor para poder obter isso. Né? Então isso vale para uma determinada rotação. Então digamos que a rotação dessa bomba é 1750 RPM. Para essa rotação, quando você aumenta a vazão, você diminui a altura manométrica. Né? Então você aumenta aqui, vai até na curva e vê qual é a altura manométrica que você tem correspondente a essa vazão 1. Se você diminuir a vazão, o que acontece com a altura manométrica? Você vai ter uma altura manométrica maior. Então a vazão menor tem altura manométrica menor. E a altura manométrica está relacionada com o diferencial de pressão que a bomba vai promover. Então, se você quiser aumentar as duas coisas ao mesmo tempo, você tem que mudar a curva da bomba. Para mudar a curva da bomba, você tem que mudar a rotação. Como eu disse, ela é casada com a rotação. Aumentando a rotação, você faz como se tivesse uma curva para cima, diminuindo a rotação, é como se você tivesse uma curva para baixo. Então, no software, por exemplo, de dimensionamento de bomba, dá para você variar a rotação, por exemplo, e você visualizar a curva mudando de lugar. Né? Isso eu mostrava em uma das aulas do meu treinamento de especificação de bomba centrífuga. Bom, dito isso, agora a gente pode falar da bomba em série, né? Que é o tema do vídeo de hoje, né? Mas né, eu faço sempre esse preâmbulo, porque pode ser que você não tenha visto
o vídeo anterior, né? Então, para você entender aqui o que eu vou falar, né? Bom, primeiramente, o que é uma bomba em série? Bomba em série é quando você tem uma bomba, né? Você tem a entrada, né, do produto aqui numa bomba e a descarga dessa bomba vai para a segunda bomba aqui. É quase a gente não acha imagem de bombas em série na internet, né? Essa aqui é uma das que eu já achei um tempo atrás. Ela está até meio ruimzinha aqui em termos de qualidade, mas é o que a gente achou. Ao invés de mostrar um esqueminha, né, eu quis mostrar uma foto mesmo para você visualizar. E qual que é o principal objetivo quando você trabalha com uma bomba em série? O principal objetivo é aumentar o diferencial de pressão. Então, digamos que essas duas bombas são iguais, né? E essa bomba aqui, ela consegue ter um diferencial de pressão de 10 bar. Bom, se essa bomba tem 10 bar, ele vai para outra bomba e essa outra bomba tem também diferencial de 10 bar. Aí, o que acontece? O que a gente acha? Né? A gente acha que se eu coloco, né, duas bombas, se essa bomba sozinha dá 10 bar, e eu coloco essa outra bomba e forneço, né, e ela fornece 10 bar, que no total você teria 20 bar. Mas isso não acontece da mesma forma que não acontece com a bomba em paralelo, né? E o motivo é o mesmo que a gente já falou. O motivo é a curva da bomba, né? O ponto de operação da bomba centrífuga é o cruzamento, né? Então, o ponto de operação é o cruzamento da curva do sistema versus a curva da bomba. E como que é a curva de duas bombas em série? Digamos que essas duas bombas, você tenha duas bombas A em série. O que acontece? O que você vai fazer aqui é somar para cada vazão, você soma essa altura manométrica. Então, o valor que você tem aqui, mais ele, vem para cá. Aí esse outro ponto aqui, soma ele, vem para cá. Então, o que é a somatória? Aqui eu estou usando duas curvas iguais, porque para ficar mais fácil de explicar, mas poderia ser com bombas diferentes também, não teria problema. Então, o que acontece? A curva do sistema, ela vai ser alguma coisa assim. Então ela vai ter, essa aqui é a curva do sistema, e a gente já explicou por que é assim, que a curva do sistema ela é obtida através do que a gente chama de Hgel mais o somatório de perdas. E o somatório de perdas, e as perdas, seja elas quais forem, né, existem duas, ela vai ser alguma coisa proporcional à velocidade ao quadrado, se for, por exemplo, a localizada, e se for distribuído, também vai ser igual proporcional ao quadrado da velocidade. Então, o gráfico da curva do sistema é uma função do segundo grau, porque você tem aqui, né, o quadrado aqui. Então, isso aqui é uma função do segundo grau lá da matemática. A função do segundo grau é uma parábola. É claro que existem fatores práticos que podem mudar, né, não ser uma parábola perfeita, mas se assemelha muito a uma parábola. Então, essa distânciazinha aqui é o meu Hg. O que pode acontecer, dependendo da viscosidade, você pode ter essa inclinação mais branda, né? Você poderia ter, você vai perceber isso para viscosidades maiores, né, para escoamento laminar, então você teria, né, um crescimento mais brando assim, ao invés de uma parábola zona, mas é uma parábola, continua sendo uma parábola também, né? Então esse seria os principais pontos que a gente pode ressaltar aqui em relação a essa questão da curva. Então, o que acontece? A curva do sistema, ela vai ser, né, o ponto de operação de uma bomba operando sozinha vai ser este ponto aqui. Então, esse vai ser o ponto de operação para uma bomba. Quando você liga a segunda bomba, o ponto de operação vai ser este ponto aqui. Então, esse ponto é o ponto de operação das duas bombas. Então, o que acontece? Semelhantemente ao que acontecia lá na instalação com a bomba em série, com bomba em paralelo, que a gente falou, né, que duas bombas em série em paralelo não dá o dobro da vazão. Aqui também duas bombas em série não vai dar o dobro da pressão. Então, o que acontece, né? Você vai ter uma condição adicional de perda de carga quando você
soma as duas bombas ao mesmo tempo, de tal maneira que, se eu for verificar aqui, digamos, é a vazão, né, a vazão 1, Q1, e aqui vai ser a vazão Q2. E aqui você tem, então, a altura manométrica 1, e aqui você tem a altura manométrica 2. Então, ou seja, é o que eu sempre tenho falado, né? Você nunca consegue alterar, isso é um ponto bastante importante que eu sempre ressalto, você nunca consegue alterar somente a pressão do seu sistema. Sempre que você, é, sempre que você alterar um parâmetro, o outro parâmetro também se altera. No caso, né, de uma curva só, você está manipulando válvulas, por exemplo, você está alterando a perda de carga do seu sistema, então você vai aumentar a vazão e vai diminuir a pressão, como a gente explicou o gráfico agora há pouco. Agora, se você estiver variando a rotação, se você tiver, que nem o caso aqui, trabalhando com bombas em série e paralelo, você vai alterar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, neste exemplo aqui, quando a gente aumenta quando a gente coloca, aliás, duas bombas em série, a gente vai aumentar ao mesmo tempo a pressão, que não vai ser o dobro da pressão que eu tinha com uma bomba só, e você vai ter um aumento de vazão também, que aí vai depender, é claro, tudo depende da curva do seu sistema. É claro que se você tiver uma curva do sistema, deixa eu pegar uma outra cor aqui para a gente exemplificar. Digamos que a curva do seu sistema seja algo mais bruto, tipo assim, aí beleza. Nesta situação, você vai ter, né, uma condição aonde a sua pressão inicial, a sua pressão, aqui vamos dizer 1, e a pressão 2, são relativamente quase o dobro da outra. Mas isso depende da curva do seu sistema. Então, essa aqui seria a minha curva do sistema 2. Para essa curva do sistema 2, aí sim eu consigo alterar, eu consigo ter uma variação de pressão significativa. Mas, como eu disse, tudo depende de como é o seu sistema. Então, não dá para você afirmar que o que a gente pode afirmar com certeza. Mesmo nesse caso que eu acabei de mostrar, a pressão inicial, ela, afinal, né, com duas bombas, não vai ser o dobro da primeira. Esse é o ponto-chave já. Né? Isso a gente pode afirmar com certeza. Não vai. Se eu olhar o gráfico ali, vai ser próximo, mas não vai. Vai ter diferença, tanto em pressão quanto em vazão. Vai aumentar as duas coisas ao mesmo tempo. E se você, né, então esse é o primeiro ponto. Então a gente não pode. Agora, o que vai acontecer, a gente não pode, não tem como falar nada sem analisar a curva do sistema e a curva das bombas compostas. Né? Então esse é o ponto-chave que eu queria passar para vocês. E se você quer aprender mais sobre bombas centrífugas, a gente tem o curso Bombas Centrífugas, Concepção, Manutenção e Operação, que a gente, né, apresenta os aspectos conceituais das bombas centrífugas, que, né, pode ajudar você a aprender bastante sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê na próxima oportunidade.